quando você não consegue conectar a sua história a um todo, a sua vida vai perdendo sentido, a sua vida vai perdendo propósito, porque você vai tentando encontrar sentido e propósito em algo que é apenas uma parte de um todo. Então é preciso que você olhe num âmbito maior, para que você consiga perceber qual o sentido, qual o propósito, qual o caminho para a sua vida. Então observe, são 3 partes aqui, e eu queria meditar na palavra de Deus hoje com você, fazendo com que você não perca de vista esses 3 pedaços, essas 3 partes. Há uma história, uma grande história, que é contada, que nos é revelada. Há a sua história, que é parte dessa grande história, e à medida que você consegue conectar a sua história como parte dessa maior história, você encontra propósito e sentido à sua história, ao seu contexto, à cena que está passando na sua vida, ok? Então, queria pensar hoje sobre esse diretor e como a palavra de Deus nos apresenta esse Senhor, esse Deus, como o nosso diretor. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, eu queria meditar com você. Eu vou fazer uma rápida leitura desse texto, porque depois nós vamos dividi-lo em 3 partes, e nós vamos então reler os versículos, percebendo o contexto aí e aquilo que cada versículo está trazendo para nós. Preste bem atenção então à leitura. Eu quero, depois de ler, orar com você, pedir que o Senhor nos conduza aqui. Diz assim a palavra de Deus: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, ou espírito, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Feche seus olhos, eu quero orar com você, pedir que o Senhor nos oriente na sua palavra, nos conduza. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude aqui, que o Senhor tome cativo o nosso coração, nossa atenção se volte ao Senhor, à tua palavra. Ajuda-nos, Pai, pois nossa mente se distrai com muita facilidade. Nós vivemos em meio a tantos barulhos, tantas confusões às vezes durante a nossa semana, e nós te pedimos aqui que pelo auxílio do teu Espírito, o Senhor nos ajude a termos a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, para que a tua palavra nos transforme, nos traga vida, nos traga luz, direção naquilo que nós precisamos. Dirige, Senhor, a nossa vida, dirige os nossos passos, nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Ok, então preste bastante atenção. Eu quero dividir esse texto de Hebreus em 3 partes e eu queria que você percebesse essas 3 partes exatamente nas partes em que nós trouxemos aqui como uma história maior, a história que é a sua história, mas também um propósito e um sentido que nós passamos a ter na nossa vida. Toda revelação, em todo momento em que Deus se comunicou com o seu povo, todos os momentos em que Deus, na história, revelou a sua palavra ao seu povo, antes de revelar a história maior, antes de tratar com o seu povo sobre essa história que ele está escrevendo e que é muito maior do que a gente mesmo, como dissemos aqui na semana passada, a sua história não começa a partir do momento do seu nascimento, mas há todo um pano de fundo que é construído na história para que você nasça e para que a sua história tenha fundamento, tenha processo, tenha sentido. Antes de se comunicar com o seu povo, revelando-se como um Deus criador, como ele se revela em Gênesis, Deus se revela ao seu povo como aquele que é o seu libertador, o seu interventor na vida dessas pessoas, na vida do seu povo, na sua história em particular. Então observe, Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Observe, há uma revelação e há uma constatação aqui que Deus constantemente falou com o seu povo. Muitas vezes vivemos a nossa vida como se Deus fosse um Deus que não interagisse na história em que nós estamos vivendo, como se Deus não fizesse parte necessariamente do contexto, da realidade de vida que eu e você temos. Mas a palavra está dizendo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, e falou isso aos nossos pais, aos nossos antepassados, ou seja, Ele está revelando aqui história, Ele está revelando ligação, Ele está revelando algo que tem uma caminhada e que se chega até nós, até a sua história, até a sua vida hoje. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Observe então que o texto da palavra de Deus está fazendo é colocando exatamente para nós a figura do Filho de Deus, esse Deus agora como aquele que entra na história, como aquele que faz parte da história, não apenas como um Deus que pode, na nossa visão ou na nossa consciência, de repente, ser um Deus que está acima de todas as coisas e que não interaja, mas nos últimos dias, ele diz, ele nos falou por meio do Filho, o Filho a quem ele enviou, o Filho que veio com um propósito de nos redimir, o Filho que veio para nos libertar, o Filho que veio para se sacrificar no nosso lugar, o Filho que veio para fazer com que a minha relação e a sua relação pudessem ter agora uma conexão com esse Deus que se comunica na história, que age na história, que caminha junto com a história e que mais do que isso, ele dirige a história para que ela chegue ao ponto e no momento em que ele quer que ela chegue. Toda a história, não apenas aquela história bíblica, como muitas vezes, quando nós, talvez crescendo na igreja, a gente vai ouvindo as histórias bíblicas. Deixa eu mudar aqui esse negócio de lado, ele está balançando aqui, eu já fico me garantindo aqui na beira, né? Aí o negócio começa a balançar e... Então imagine aqui, às vezes quando a gente tem um pano de fundo de igreja, e a gente cresce na igreja ouvindo aquelas histórias, o que é um absurdo, é preciso repensar, é preciso refazer.
a maneira como nós ensinamos as histórias das Sagradas Escrituras aos nossos filhos, porque a gente vai ensinando muitas vezes como se fossem historinhas bonitas, historinhas legais, e a gente fica tentando achar um fundo moral naquelas historinhas, e para cada historinha a gente tem que dar um fundo moral para elas, e fica parecendo que são fábulas, assim como eles aprendem também diversas outras na escola e em todos os lugares. Ele assiste, ele aprende sobre fábulas, ele aprende sobre historinhas com E, né, mas não histórias com H, histórias reais. E a gente conta as histórias bíblicas e muitas vezes trazendo uma conotação ou dando uma impressão para as nossas crianças de que aquelas histórias são também histórias e não histórias reais. São contos, são fábulas, para que eles possam ter um fundo moral naquilo ali. A gente conta a história e tenta tirar uma lição. Em outras palavras, tenta dar um fundo moral. Igual aquelas histórias assim, sabe, assim, as raposas e as uvas e tal, a galinha dos ovos de ouro, e aí querendo pegar mais ouro, ele matou a galinha, aí descobriu que não tinha ouro dentro da galinha, a ganância, sabe? Aí pega fundo moral. A gente vai construindo as histórias bíblicas e às vezes lendo também as histórias bíblicas como se elas fossem histórias assim, trazendo ou querendo trazer para nós fundo moral, mas que elas não são necessariamente a realidade, elas não são necessariamente a história que Deus está contando do mundo. Então observe, antes de mostrar para a gente essa história maior, Deus revela-se para a sua história, para o seu contexto. Ele diz, ele enviou o seu filho para fazer com que eu e você entendamos que essa relação que Deus quer ter com você é de fato uma relação real, é de fato uma relação histórica, é de fato uma relação que muda os contextos, não apenas do nosso coração, mas da nossa vida prática, do nosso dia a dia, do nosso acordar, do nosso trabalho. É a sua história que está sendo colocada aqui, é o alvo de Deus, é você, é sua história, seu contexto. Quando Ele envia Jesus para que Ele se faça homem igual a mim e a você, é a sua história e a minha história que Deus está querendo alcançar. Ele fez assim com o povo no Egito. O povo foi liberto daquele cativeiro, o povo foi liberto de um estado de escravidão, o povo foi liberto de uma vida extremamente penosa. Só após Deus ter libertado aquele povo de um contexto social, um contexto cultural, um contexto político até, extremamente opressor, após ter libertado esse povo desse contexto, Deus se revela então a esse povo no Monte Sinai. Deus se revela a esse povo como sendo o Deus criador de todas as coisas. Observe então a sequência, versículo 2, ele diz, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Observe, Deus envia o seu Filho, a quem Ele constitui herdeiro de todas as coisas. O que são todas as coisas? São as coisas religiosas, são as fábulas que nós aprendemos das histórias bíblicas, como nós muitas vezes acreditamos. Não, todas as coisas. Como dissemos aqui, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas, Ele é o herdeiro de todas as coisas, mas agora Ele acrescenta algo a mais. Ele não apenas é aquele que vai herdar todas as coisas, que possui todas as coisas, da qual Ele advoga para si, posse de absolutamente tudo, e a sua vida está inclusa nisso. Você, a sua vida, a sua história é posse de Deus. Deus possui a sua vida, você não é o dono da sua vida, ainda que você possa crer que muitas vezes caminha e faz a sua própria história, constrói o seu próprio filme da sua história. Deus é que é o mantenedor e sustentador da sua vida, Ele possui a sua vida.
mas ele acrescenta então aqui um outro dado: ele também é o Criador. Então observe, não apenas agora um Deus que de cima, de sobre todas as coisas, ele cria o universo. A palavra de Deus nos apresenta o próprio Filho como sendo o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. O Deus que entrou na história para alcançar a sua história. É o mesmo Deus que criou todas as coisas. Antes de qualquer coisa, antes de absolutamente qualquer passo que eu e você possamos dar nessa história que Deus está construindo, é preciso que você entenda, que eu entenda, que Deus tem um propósito na sua vida, para que então você possa entender quais são os propósitos maiores de Deus em toda a história. Às vezes nós queremos nos aproximar de Deus questionando a Ele, antes de tudo, sobre o todo maior. Mas observe, Ele só vai conduzir você a uma percepção maior quando você conseguir abrir os seus olhos para perceber os propósitos específicos que Ele tem para a sua vida. Ele morreu para te redimir, Ele morreu para te reconectar a Deus, para fazer com que você tenha aproximação de Deus pelo sangue de Cristo. E assim Ele pode conduzir a sua alma e o seu coração a uma percepção maior da vida como um todo, da história como um todo. Esse Deus é sim o Criador e o mantenedor de tudo isso aqui. Essa é a grande história. A grande história então, ela é apresentada para nós após o Senhor se apresentar como aquele que intervém na nossa vida, na nossa história. Então observe, o texto continua, versículo 3, nós vamos ter então agora aqui uma transição, nós vamos ter o que eu quero chamar, vamos pensar assim, se a gente viu a primeira parte A, a segunda parte B, eu quero chamar essa parte aqui de Y, certo? Para que a gente chegue na C, ok? Para você não se perder, observe, Deus interviu, Deus entrou e se revela como aquele que quer resgatar a sua história. Deus então mostra a história dele, a partir do momento que ele chama você para si pelo Filho, através do Filho. E aí o texto diz assim, o Filho, esse Filho que ele apresentou a nós como sendo aquele que é Deus, como sendo aquele que morre no nosso lugar para nos reconectar com Deus, mas também sendo aquele que criou todas as coisas. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Observe que há aqui uma conexão, uma união, uma junção de realidades que possivelmente na nossa cabeça possa existir, de um Deus que é distante, para uma realidade que nos é vivida aqui e que muitas vezes nós a concebemos como se não tivesse nada a ver com Deus. Mas Ele é o resplendor e a expressão exata do ser de Deus. Esse Deus que se fez homem, esse Deus que morre no nosso lugar para nos reconectar com Ele mesmo. A expressão exata do ser e mais, Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Agora observe, quando uma história maior do que Deus está fazendo, desse Deus Criador, conecta com a sua história, a sua vida, o seu contexto, a cena da sua vida que se passa todos os dias, que caminha em alguma direção. Quando essa conexão é feita, então a palavra de Deus nos revela, Ele é o sustentador dessas coisas, de absolutamente todas as coisas. É Deus quem sustenta e sustenta pela sua palavra, a palavra que é encarnada, Jesus, mas a palavra que nos é revelada também, profetizada, registrada, palavra de Deus. Ela é quem nos mantém, ela é que mantém a sua história,
ela é que sustenta a sua vida, ela é que sustenta o seu fôlego. Deus, pela sua palavra, pode fazer com que o seu fôlego seja tirado. Deus, pela sua palavra, é que mantém sua respiração todos os dias, é que mantém seu coração batendo. Deus, pelo poder da sua palavra, é quem soprou no homem o espírito vivente. É esse mesmo Deus que sopra no homem o espírito de vida e faz com que nós sejamos almas viventes, que mantém também essa mesma vida em nós. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, mas não apenas a sua vida, todas as coisas, todos os contextos, todas as cenas culturais, todas as cenas políticas, todos os contextos culturais e políticos, Deus está sustentando pela sua palavra. Esse é o regente, esse é o Deus, esse é o diretor da história, esse é aquele que se apresenta na palavra, não apenas como um Deus que está permitindo as coisas, porque os homens são pecadores, aí, vão agora aí, vocês vão comer aí do pão que o diabo amassou, por aquilo que vocês têm feito. Não! Ele está dirigindo a história, mas essa história ele está dirigindo, esse filme ele está dirigindo, para que a sua história possa de uma vez por todas se conectar com a dele, e os seus olhos sejam abertos para perceber o quanto Deus quer conduzir a sua história, a sua vida, o filme da sua vida, e não apenas fazer com que você seja alguém que olha e pensa em um Deus como se ele não estivesse agindo nos contextos mais reais que nós temos. Sim, ele está assentado no seu trono, ele está assentado na cadeira, dizendo cada coisa que vai acontecer, conduzindo cada cena, conduzindo cada ator desse grande teatro que é o mundo. Ele é quem está conduzindo, ele não perdeu o controle de absolutamente nada, ele não passou a marca para ninguém, ele não deu a cadeira para dirigir a outra pessoa, ele é quem continua dirigindo, creia nisso. Deus está construindo a sua história, a história dele, mas a sua também. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, observe, ele se assentou à direita na majestade nas alturas. A purificação então dos pecados é exatamente o ponto aonde a sua história de vida pode então se conectar como parte da história que Deus está realizando através do seu Filho, que também assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. A palavra de Deus diz que o Filho intercede por nós todos os dias, a todos os momentos. A obra de Jesus é uma obra que teve início e ela só terá fim quando ele voltar para dar um ponto final em toda essa história que ele está escrevendo. Ele continua a interceder pelos seus. Ele continua a fazer intercessão junto ao Pai pelos seus. Então nós vamos agora para a parte C, ou seja, o processo. Ele nos reconecta a sua história maior, a história maior com a sua história, mas nós vamos então para os últimos versículos. Até o versículo 8, então, nós temos aqui o autor revelando para nós algumas questões que pode saltar aos seus olhos e te chamar a atenção mais do que necessariamente o propósito do que o texto quer fazer. Então, normalmente, quando entra na parada aqui, anjo, a gente fica logo assim, né? Eu não sei o que a gente tem, que quando entra o assunto anjo na história, a gente esquece de tudo que estava se falando antes. Aí vem falando do Filho, a glória de Deus, a majestade de Deus, o Filho é o resplendor da glória, aí entrou anjo, aí você já perdeu tudo, você já esqueceu o que estava falando antes. Rapidamente, para que a sua atenção volte para aquilo que o texto nos parece conduzir. Há um contexto histórico aqui em que a figura dos anjos era muito valorizada. E havia um contexto em que muitos estavam dando mais crédito
e mais atenção ao culto no sentido dos anjos, da presença dos anjos, dos feitos que os anjos poderiam realizar, do que necessariamente ao Filho, a Cristo Jesus, aquele que é o resplendor da glória de Deus. Então, o autor nos dá uma pincelada aqui para revelar para a gente que a grande questão aqui é o Filho e a centralidade de Cristo na nossa história e na história de Deus, na história que Deus está construindo e revelando na sua palavra. Cristo tem a centralidade, mas na sua história individual, o Senhor Jesus também tem a centralidade. Então ele diz assim: tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O autor está apenas nos conduzindo aqui a essa superioridade da pessoa de Cristo na nossa adoração, na nossa vida, no nosso culto. Então ele caminha dizendo: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Porque isso é dito sobre Jesus. E o que o texto está dizendo é, a palavra de Deus não diz essas coisas sobre os anjos, diz sobre Cristo. Quem tem a centralidade é Cristo, quem é maior é Cristo, quem é Senhor é Cristo, não são os anjos. Os anjos existem, ok, eles têm um papel deles? Tem. E ele diz assim, eles são servos, eles são ministradores dos servos de Deus. E aí no versículo 6, ele diz: e ainda quando Deus introduz o primogênito ao mundo, observe que no texto acima, ele já traz aqui exatamente essa introdução. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aqui ele repete então dizendo, quando Deus introduz no mundo o seu primogênito, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ele está citando aqui o Salmo 45, uma referência a Cristo que nós vemos no Antigo Testamento, falando do reinado do Senhor Jesus, falando e apontando para o Senhor Jesus como aquele grande rei que reinará para todo o sempre sobre este reino que Deus está construindo, sobre esse povo que Deus está levantando na terra para ser seu povo, para ser súditos, para ser conduzidos por esse rei que é o Senhor Jesus. Então versículo 7, ele nos diz, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, contudo, todavia, entretanto, a respeito de Cristo, do Filho, olha o que o Senhor diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O Filho é chamado de quem nesse salmo? Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui nós chegamos no propósito. Aqui nós encontramos tudo o que Deus está construindo e com a finalidade que Deus está construindo. Deus está levantando na terra, Deus está construindo na terra um lugar para seu reino. A sua história pode ser parte dessa história quando nos é revelado Jesus. Deus está dirigindo toda a história para que nós possamos chegar ao grande dia do reinado consumado do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos diz que Ele está reinando. Ele é rei sobre toda a história, sobre sua história também. Mas a palavra de Deus também nos aponta o dia em que esse reino virá de uma vez por todas, consumado de uma vez por todas. O propósito da minha vida e da sua vida começam então a se encaixar
no sentido de que viver para os planos de Deus, de que viver para Deus não é simplesmente atribuir à nossa vida agora valores morais. Vou viver para Deus. Aí você começa a pensar, então agora eu não posso mais mentir, eu só vou amar uma pessoa, eu não bebo mais, eu não vou mais para nenhuma festa, eu vou ser uma pessoa triste, no fim das contas. Eu não sorrio. Veja, quando servir a Deus, quando caminhar com Cristo, ou debaixo do reinado de Cristo, está desprovido ou separa a história maior que Deus está construindo, como um reino onde Cristo é Senhor e conduz o seu povo, não apenas a minha vida, não apenas a minha história, porque muitas vezes o que a gente tem vivido hoje é um Jesus privatizado, sabe? É a minha relação com Jesus, é a minha experiência com Jesus, é o que Jesus disse a mim, não um Jesus que é Senhor de todas as coisas e que tem um propósito maior, muito maior do que a minha própria vida, e a minha vida ela é apenas uma parte do que Ele está construindo. Quando eu me aproximo de Jesus, não percebendo a história maior do seu reino, que Ele está construindo na terra, desde que começou a criar o mundo para a sua própria glória e habitação, eu começo a experimentar um tipo de vida com Jesus, bem entre aspas, que é uma pura religiosidade. É um mecanismo de troca e de barganha pelos favores de Deus. Eu ofereço algumas coisas corretas que eu julgo pela leitura da palavra, e aí Deus também me dá algumas coisas que eu quero. Quando na verdade o que a palavra de Deus revela e apresenta para nós é um Deus que está construindo uma história que é muito maior do que a sua e a minha, há a sua vida acontecendo e Ele conecta essa sua história à história dele através de Cristo, para que Cristo seja agora o Senhor da sua vida, ou seja, a sua história passa a ser parte integrante da história que Deus está construindo e escrevendo, dirigindo, e então você não passa mais a apitar. Conceba-se então como um ator nessa história. Você não diz qual é o seu papel, porque muitas vezes há uma experiência cristã, entre aspas, em que os atores, eles querem arbitrar sobre o texto, sobre a fala, se ele faz ou não faz tal papel. Ele é chamado, mas ele diz, olha, eu não gostei desse papel não, está muito coadjuvante, eu preciso de uma coisa mais, preciso ser mais principal aí nesse negócio, eu tenho que estar entre aqueles que aparecem pelo menos 80% das cenas. Eu não quero ser só um figurante. E aí nós vamos escolhendo, às vezes, que papel nós teremos nesse filme que Deus está dirigindo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se a história que Deus está nos revelando e construindo, ela sai da nossa perspectiva, a sua própria caminhada com Cristo deixa de ter sentido e propósito. Ela ganha um fim em você mesmo. Entendeu? Você realmente achou que assim, Deus mandou Jesus ao mundo para resgatar você, porque você era uma peça, era um ator que Ele não podia deixar passar? Ele olhou assim e disse assim, nossa, mas aquele ali, não, vai lá filho, vai filhão, resgata. Observe, querido,
há um propósito muito maior em Deus resgatar a sua vida. A sua vida passa a ser parte do filme que Ele está dirigindo. Não inverta, como se a história de Deus fosse então agora fazer parte da sua história. Não é a sua história que é resgatada. Então observe. Talvez você possa se perceber hoje como alguém que não faz parte dessa história que Deus está construindo. Ou talvez você olhava para as histórias bíblicas como se elas fossem fábulas, historinhas com fundos morais. Não. Não tente compreender o todo. Primeiro entenda e escute. Deus enviou o seu Filho porque Ele conhece o seu contexto, a sua história. Não tente compreender o todo primeiro. Então eu queria pensar com você em algumas tomadas. Você sabe o que são tomadas? Não são as das paredes. Mas aquele take ali, aquela pegada na gravação da cena. Ok? Primeira tomada. Há um contexto, atores e fatos específicos. É a sua cena. Não é? Eu não vivo com você a semana inteira. Eu não sei como é que se passa a sua vida durante a semana. Como é seu acordar até o seu dormir. Há um contexto específico. Há uma formação em uma história específica. Você tem sua história. O seu arcabouço inteiro aí, seu pano de fundo inteiro histórico é seu. Eu não tenho nada a ver com ele. Não conheço. Mas Deus conhece. Ele pode ter aspectos religiosos profundos, pode não ter. Você pode ser do tipo que nunca nem pisava em igreja, ouvia falar, nada. Como pode ter também aquele pano de fundo histórico, assim, religioso profundo. Sendo brasileiro, então você pode ter feito assim, né, todo aquele processo de crisma e tal, e bababá, babá. Pode ter tudo isso. Mas eu quero que você entenda que há um contexto específico. Há uma cena que é somente sua nessa história maior. 2. A intervenção de Deus na história. Esse é o filme inteiro. Deus interviu. Deus entrou. Deus fez-se ator principal nessa história. Ele dirige, mas ele vem e entra na cena para fazer com que o seu contexto, a sua cena, pudesse ter algum sentido na história que ele está dirigindo e construindo. Ele veio interagir com cada um de nós para fazer com que cada uma dessas histórias e contextos dos mais diversos pudessem se perceber dentro de um só filme, dentro de uma só história. Essa intervenção se deu há 2000 anos atrás, mas essa intervenção se dá quando os seus olhos se abrem todas as vezes. Ele está intervindo novamente na história, quando você abre o seu coração e percebe, isso foi por mim. Isso foi por minha vida. Foi a minha história que ele está resgatando. Foi o meu contexto, os meus traumas, as minhas crises, as minhas lutas. É isso que ele está resgatando, curando, restaurando, perdoando. Na cruz, ele interviu. E em terceiro lugar, a terceira tomada, é que há uma restauração final que foi inaugurada. Sua cena e o filme inteiro.
Deus quer resgatar e restaurar a sua vida, mas não só a sua vida, porque ela não tem o fim, ela não é o fim da história. Deus está restaurando todas as coisas em Cristo Jesus. E quando eu digo todas as coisas, querido, são todas as coisas. Muitas vezes a gente está esperando uma solução para o mundo que parte de avaliações micros de contextos históricos e políticos, sem perceber que há um Deus controlando a história como um todo, e Ele já determinou o final dessa história. Muitas vezes nós estamos tentando resolver nossas questões da cena, da nossa vida em particular, sem perceber o que Deus está fazendo no todo, o que Deus está construindo em Cristo, o que foi que se inaugurou em Cristo, o que é que, para onde a história está caminhando a partir de Cristo Jesus. Deus está restaurando todas as coisas a partir de Cristo Jesus. E a minha vida e a sua vida tem parte nisso. Faz parte dessa história através de Cristo. Então observe, talvez você possa ser um profissional liberal e muitas vezes você acha que testemunhar ou ser um cristão em meio à sua profissão é você falar de Jesus para as pessoas. Você pega, anuncia Jesus, tal, explica direitinho, e aí você acha que tudo isso é exatamente o que Deus quer de você. Ou há aqueles que, sendo profissionais, querem servir a Deus porque entendem ser parte da história de Deus, aí, sendo profissional, eles acham que necessariamente tem que deixar a vida profissional para servir a Deus. Já viu disso? Já passou por isso? Já ficou em crise quanto a isso aí? Meu Deus, eu te sirvo ou eu trabalho? Esse é um dos efeitos e dos frutos da má compreensão de que as Sagradas Escrituras está nos revelando uma história como um todo que Deus está construindo. Então, mais do que simplesmente anunciar Jesus para estar servindo a Deus, é anunciar Jesus, mas é também servir a Deus de tal forma a compreender como é que o seu trabalho, a sua função específica que Deus colocou nesse mundo, porque a cena, a história da sua vida faz parte da cena e da história de Deus. Como que o seu trabalho pode cooperar para que essa restauração maior de Deus na história possa ir acontecendo? Se você trabalha em banco, se você trabalha em hospital, se você trabalha na construção, se você trabalha em qualquer coisa, como é que a sua profissão pode cooperar para que a restauração de Deus como um todo possa continuar acontecendo no poder do Espírito Santo de Deus que está presente na sua vida? E sim, também anunciando Jesus a outros, porque a restauração que Deus fará em todo o universo, em todo o mundo criado, parte de pessoas que foram restauradas no coração por Cristo. E a restauração do coração alcança outras pessoas que vão sendo restauradas, e à medida que cada um vai sendo restaurado, cada um vai submetendo a sua história à história de Deus, e então Deus vai expandindo o seu reinado, o seu reino no mundo, criando e levantando na terra pessoas que se submetem ao reinado dele, à liderança dele, ao governo dele, e não a governos humanos. Não há estruturas humanas, não há cultura forjada apenas pelos princípios humanistas, mas numa cultura que, dentro dos princípios que ela já tem, muitas coisas são valiosas, mas o reino de Deus é quem dirige, quem comanda, quem norteia, quem diz o que está certo e o que está errado. Eu e você precisamos abraçar de uma vez por todas
a história que Deus está escrevendo, para que a sua vida possa ter algum sentido claro, real, em todo esse caminho. Então, para a gente finalizar, uma verdade: o Deus Criador nos revela e nos conta a sua história para resgatar a nossa história ao sentido e propósito determinado por Ele, iniciando uma restauração na sua realidade e expandindo essa restauração para todas as coisas através da sua vida e da minha vida. Mas a sua história, primeiro, é alcançada por Cristo. E aí essa restauração começa. Domingo que vem nós vamos tratar sobre essa trama especificamente. Eu queria então iniciar aqui, colocando aqui 3 círculos, para que a gente pudesse imaginar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo que é quebrado. Um mundo que está em caos. E eu e você não precisamos de muitos levantamentos e estatísticas para simplesmente reconhecermos: o mundo está quebrado. As coisas vão de mal a pior. Tudo está indo em direção ao caos. Correto ou não? Mas Deus não criou esse mundo dessa forma. Deus criou o mundo em perfeição. Deus criou o mundo em perfeição. E nós que estamos vivendo num mundo em caos, ansiamos por tudo o que era perfeito. O tempo inteiro. Justiça, paz, respeito, amor. E o mundo fala e busca essas coisas. A grande questão é que o mundo tem buscado de diversas formas. Mas Deus estabeleceu um só caminho. E esse caminho foi estabelecido na cruz. Essa trama, nós vamos ver um pouco mais sobre ela no domingo que vem. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Sua história pode ter propósito e sentido quando ela é resgatada por Cristo Jesus. E aí a sua vida não é mais sua. É parte da história que Deus está construindo. Submeta seu coração e sua vida àquilo que Deus quer dirigir em sua vida. Pare de tentar dirigi-la. Pare de tentar controlá-la. Quem diz o texto, quem diz o roteiro, quem diz cada posição que você precisa estar, é um só: Jesus. Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deixe o Senhor Jesus dirigir os seus passos, seus pensamentos, sua fala, para que sua vida tenha propósito e sentido. Feche seus olhos então. Quero orar com você. Senhor Deus, Tu és o nosso resgatador. Tu conheces cada detalhe da nossa vida. Tu sabes cada cena que nós temos vivido. E em Cristo, o Senhor tomou para si cada pequeno filme, cada pequeno contexto das nossas vidas, nos encaixando e trazendo um sentido dentro da história que o Senhor está escrevendo.
Sim, Deus, nós cremos. A tua história é a que nós abraçamos e cremos. Por isso, Senhor, nós queremos nos curvar diante do Senhor e te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes nós estamos conduzindo nossa vida como se dependesse somente de nós. Como se fosse um filme em que nós mesmos dirigimos e determinamos as cenas, o meio e o fim. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos porque muitas vezes, mesmo tomados da consciência de que falta sentido, falta propósito, falta futuro no caminho que nós temos feito, ainda assim a gente mantém o coração resistente a deixar que o Senhor escreva o filme da nossa vida. Te pedimos perdão, Deus, e queremos hoje nos curvar aqui. Nos curvar reconhecendo que história maravilhosa, Deus, que o Senhor está construindo. Intervém no nosso coração com o poder da Tua palavra, que sustenta todas as coisas. Intervém no nosso coração, Deus. Nos retira dessa vida cheia de histórias soltas e nos traz, Senhor, em Cristo, para essa história tão bem amarrada e desenvolvida na Tua palavra, de forma que não seja mais a história do Teu povo, mas seja a minha, a nossa história. Aquilo que o Senhor revela sobre nós, sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Toma, Senhor, nossa vida e a nossa história para Ti. Nós Te damos. Em Cristo Jesus, nós abrimos mão e nós reconhecemos. Pertence ao Senhor. Faça como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Dirige, Senhor, a nossa vida. Amém.